Edgar Degas, um dos grandes artistas do impressionismo francês. Edgar Hilaire Germain Degas, popularmente conhecido apenas por Edgar Degas, foi um importante pintor, escultor e gravurista francês. Nasceu em 19 de julho de 1884 em Paris e faleceu na mesma cidade em 27 de setembro de 1917. Fez parte do movimento artístico conhecido como impressionismo, embora suas obras possuíssem fortes elementos do realismo e do renascimento italiano. Suas obras, sobretudo da última fase, apresentam elementos do modernismo. Principais características do estilo artístico de Degas. Suas obras eram marcadas pela suavidade, o uso de cores em tom pastel e suaves na primeira fase de sua vida artística. Na década de 1860, passou a utilizar uns tons mais vibrantes. Abordagem de cenas do cotidiano, paisagens e retratos individuais. Pinturas históricas, sobretudo a partir da década de 1860. Principais obras de Degas: Retrato da família de Belle, Os jovens espartanos e Semiramis fundando uma cidade, A Dama do Crisantemos, A Estrela, O Absinto, Paisagem, A Bolsa de Algodão de Nova Orleans, O Petit-Cour, entre outras. Principais momentos da vida de Degas. Na juventude, passou a se dedicar-se às artes plásticas. Ao entrar para Licey-Luz-le-Grand, estudou desenho com o grande artista francês Louis Montamer. Viajou para a Itália e entrou em contato direto com as obras do Renascimento italiano, principalmente Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio. Em 1870, foi convocado pelo exército francês para lutar na Guerra Franco-Prussiana. Após a guerra, foi morar por 5 meses na cidade de Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos. Sofreu em 1874 com a morte do seu pai. Para pagar as dívidas do falecido, teve que vender várias obras de arte. Em 1874, apresentou suas obras na primeira exposição impressionista. Pierre Auguste Renoir foi um importante artista plástico francês. Fez parte do impressionismo e destacou-se por suas lindas pinturas. Nasceu em 25 de fevereiro de 1841, na cidade francesa de Limoges. Morreu em 3 de dezembro de 1919, em Cagnes, sudoeste da França. Sudoeste da França. Já na infância, demonstrou grande interesse pelas artes plásticas. Quando criança, trabalhou como decorador em uma indústria de porcelanas em Paris. Com 18 anos, Renoir começou a pintar e decorar persianas e leques. Em 1862, foi estudar na Academia de Belas Artes. Estudou também na Academia do pintor suíço Charles Gabriel Gleyre. Nesta academia, conheceu outros artistas famosos na época, como, por exemplo, Claude Monet e Alfred Sisley de Monet. Renoir recebeu influência no tratamento da luz, sendo que o trabalho com as cores foi influência recebida de Delacroix. Seu estilo artístico era marcado pela presença de cores fortes e brilhantes, texturas e linhas harmônicas. O sentimento lírico e outra característica importante nas obras de Renoir, em pinturas prevaleceram a formas humanas, individuais, grupos de pessoas e paisagens. Sua primeira exposição artística ocorreu em Paris no ano de 1864, porém não conseguiu muito reconhecimento. O reconhecimento veio somente em 1874, durante a pintura Exposição de Artistas da Nova Escola Impressionista. Em 1874, sua pintura Le Mollet de la Classe foi reconhecida como uma grande obra de arte impressionista. A carreira artística de Renoir foi consolidada com a exposição individual realizada em Paris, na Galeria Durand-Ruel, no ano de 1883. Os últimos 20 anos de vida
de Renoir sofreu com a sua saúde, portanto, uma doença articular, artrite. O artista continuou pintando com dificuldades, amarrava o pincel em seu braço para poder realizar sua obra mesmo assim, e trabalhos esses importantes. As principais obras de Renoir foi A Mulher com Sombrinha, em 1867, Retrato de Frederic, em 1867, O Passeio, em 1870, O Camarote, em 1874, A Bailarina, em 1874 e Jack Schiff, em 1875. Edouard Manet foi um importante pintor francês do século XIX. Nasceu em 23 de janeiro de 1832 na cidade de Paris e faleceu aos 51 anos na mesma cidade, em 30 de abril de 1883. É considerado por muitos estudiosos artes plásticas como um dos mais importantes representantes do impressionismo francês, embora muitas de suas obras possuam fortes características do realismo. Biografia. No começo da fase adulta, foi estudar artes plásticas no ateliê do pintor Thomas Couture. No final da década de 1840, viajou para a Itália, Alemanha, Holanda e Austrália para conhecer museus e obras de arte de diversos artistas e períodos históricos. Teve um filho em 1852 com Sandra Suzanne Leof. Estilo artístico. Manet, assim como os outros artistas impressionistas, utilizou tons fortes em suas pinturas, usou técnicas de jogo de luz e o recurso de sombra, usou formas simplificadas em suas obras, abordou em suas pinturas os temas da vida do período que viveu. Principais obras de Manet: Autorretrato com uma palha, Os Romanos, A Decadência, O Bebedor de Absinto, Retrato do Senhor e Senhora Auguste Manet, Lola de Valência, O Cantor Espanhol, entre outros.